Muito bem. Estudo da Revista Espírita. Nós estamos no mês de julho de 1859. Nós vamos aqui iniciar essa sessão de conversas familiares de além-túmulo. Nós temos, a princípio, 2 artigos que nós vamos aqui abordar: Notícias da Guerra e o Zuavo de Magenta, ou o Soldado de Magenta. Então, nessas conversas familiares de além-túmulo, nós lembramos, ela aborda depoimentos de espíritos nas mais variadas condições, que viveram as mais variadas experiências, para trazer para nós aqui um pouco de conhecimento sobre essa dinâmica do mundo espiritual. Então, assim como esses depoimentos, essas entrevistas que Kardec realiza na revista, como também aquelas que foram publicadas no livro O Céu e o Inferno, são extremamente valiosas para que a gente possa conhecer aquilo que os espíritos viveram aqui no mundo físico e a repercussão dessa forma de vida que eles tiveram no plano espiritual. Então, vamos lá, dando início aqui ao nosso estudo. Bom, inicialmente, nós temos então Notícias da Guerra. Só para a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que Kardec trata nesse tema, ele trata da Batalha de Magenta. Ela foi uma guerra que se iniciou em junho de 1859 e ela foi uma consequência das batalhas, dos conflitos de independência da Itália contra o Império Austríaco. E a França estava diretamente envolvida contra os austríacos, que uma região sempre bastante problemática. E a cidade de Magenta, ela ficava então na Península Itálica, lá naquele desenho da bota da Itália, lá na Europa, na região norte. Então, esse era o contexto daquela época. E Kardec, naturalmente, ele se aproveitava desses eventos que aconteciam no mundo para tirar ali instruções, receber instruções a partir daquilo que os espíritos traziam para nós. Importante lembrar que também, só pegando aqui rapidamente, Kardec ele então utilizava os meios de comunicações da época, no caso os jornais, e pesquisando aqui todos os eventos que aconteciam, as pessoas que eram reportadas ali nos artigos e tudo mais, e ele, achando então interessante, ele fazia as evocações para que os espíritos pudessem trazer ali o seu depoimento. Nesse primeiro tema então aqui do Conversas Familiares de Além-Túmulo, Notícias da Guerra. Então, mais uma vez, a gente trata dessa guerra que acontecia então naquela região do norte da Itália, em que a França tinha participação. Diz assim para nós o artigo: o governo permitiu que os jornais avessos à política dessem notícias da guerra. Como, porém, são abundantes os relatos de todos os gêneros, seria inútil repeti-los aqui. Então, bacana Kardec trazer essa observação, porque ele dizia que os jornais estavam tão saturados com informações sobre a guerra que qualquer detalhe que ele trouxesse sobre aquele conflito seria inútil, seria apenas uma repetição diante daquilo que as pessoas estavam já ali atualizadas, daquilo que os jornais traziam. Kardec coloca: o que talvez constitua mais novidade para os leitores é um relato que procede do outro mundo. Embora não seja extraído da fonte oficial do Monitor, nem por isso oferece menor interesse do ponto de vista dos nossos estudos. Assim, pensamos em interrogar algumas das gloriosas vítimas da guerra, presumindo aí pudéssemos encontrar alguma instrução de utilidade. Tais assuntos de observação e, sobretudo, de atualidade, não se apresentam todos os dias. Não conhecendo pessoalmente nenhum dos participantes da última batalha, rogamos aos espíritos assistentes que nos enviem alguém. Pensamos até mesmo encontrar mais liberdade
num desconhecido do que na presença de amigos ou parentes dominados pela emoção. Logrando resposta afirmativa, obtivemos as seguintes respostas. Então, como a gente já conversou, né, e Kardec tomou essa iniciativa de trazer uma visão histórica de um determinado evento que aconteceu no mundo, né, no caso, aconteceu naquela região, mas de uma perspectiva espiritual. Nós tivemos, né, como já conversamos sobre isso várias vezes, mencionei para vocês aqui, uma situação parecida, trazendo para nós informações históricas vindas do mundo espiritual, para conhecermos um pouco do conflito por uma nova perspectiva. Então nós tivemos, né, naquele documentário sobre o Contestado, a Guerra do Contestado, que aconteceu no começo do século XX, em que nós tivemos ali, naquela região entre Paraná e Santa Catarina, ali na junção dos dois, naquela região de fronteira, nós tivemos ali grupos de fazendeiros, tivemos ali pessoas comuns que viviam naquela época, vinculadas a um grupo religioso, e as forças militares, então, do exército, que iam lá combater. E aí, então, naquele documentário que eu já trouxe para vocês, Contestado, né, que falava sobre a história daquele país, daquela região, daquele conflito, nós tivemos, então, a iniciativa do diretor do documentário, entrevistando, através de médiuns da Umbanda, que se colocaram à disposição, trazer, então, comunicações de espíritos que viveram aquele conflito. Então nós tivemos ali espíritos que mostravam ainda o pavor daquele conflito, nós tivemos o depoimento do líder daquele conflito, tivemos ali depoimentos de várias outras pessoas comuns que contavam a partir de sua visão. Porque geralmente, né, quando nós acessamos alguma informação histórica sobre um evento, como diz o ditado, né, a guerra, a história, ela é contada por quem vence as guerras, né? Então, nesse caso, a gente veria apenas ali teríamos uma visão daqueles que contam a história para o seu próprio modo. Mas falar sobre as vítimas, falar sobre aqueles que participavam diretamente do conflito, principalmente um conflito que aconteceu há tanto tempo, isso é algo que não costuma acontecer. Então, assim como Kardec também trouxe para nós aqui um depoimento de alguém que viveu a guerra, nós tivemos também nesse caso do Contestado. E isso já é uma deixa muito importante, que nós poderíamos encontrar, por exemplo, em grupos espíritas, fazendo pesquisas históricas, utilizando médiums para evocar espíritos que participavam daquele evento. Não apenas em guerras, né? Mas poderíamos falar de diversas outras situações. Por exemplo, falar sobre a escravidão do Brasil, falar sobre a época da independência, falar a época do descobrimento do Brasil, falar de guerras que já foram travadas pelo mundo afora. Então nós, espíritas, né, estudando essa possibilidade de comunicação, vemos então ali um campo muito amplo, aberto para essas informações. Infelizmente, acaba não sendo bem aproveitado. Exatamente por causa dessa mudança que nós tivemos nas características do espiritismo aqui no Brasil, tendo uma característica muito mais, digamos, religiosa do que científica, dedicada naturalmente, né, o que é muito importante, ao auxílio aos espíritos sofredores, auxílio àqueles que sofrem aqui no mundo encarnado, deixando em segundo plano essas pesquisas, né? Então nós podemos ver, né, o quão ricas seriam as nossas pesquisas se tivéssemos a colaboração dos espíritos que participaram dessas situações. Bom dia, Flávio. Então aqui, como Kardec coloca, então, embora os jornais da época estivessem saturados de informações sobre a guerra, aliás, para os jornais, né, quando se tem um evento dessa natureza, é tudo que eles desejam, né, porque estariam diretamente preocupados ali em atualizar o público. Então Kardec coloca, né, não vai colocar nenhuma informação que os jornais já não tenham publicado, mas vai trazer então um detalhe importante, que é a participação de pessoas que atuaram diretamente naquela guerra.
Então aqui nós começamos, primeiro aqui, o Zuavo de Magenta. Vamos então aqui entender um pouquinho esses nomes. Primeiro é importante a gente lembrar, né? Os Zuavo eram soldados da infantaria da Argélia e de outros territórios árabes, a serviço do exército francês nos séculos XIX e XX. O exército francês ainda mantém unidades designadas honorificamente de zuavos, né? Então foram unidades de tropas coloniais sob o comando francês, ativas especialmente durante o século XIX, compostas principalmente de argelinos e outros árabes no norte da África. Mais um pouquinho de história. Em 1830, a França invadiu a Argélia com a intenção de dominar o seu litoral. Em 1857, ocorreu a dominação definitiva dos franceses no território argelino. A luta pela independência se intensificou principalmente após a Segunda Guerra Mundial com o Levante Popular de 1945. Porém, eles foram reprimidos com muita violência por parte dos franceses. Então vamos contextualizar tudo. Em 1830, a França invadiu a Argélia. A Argélia fica bem no norte da África, então é só atravessar o Mediterrâneo que já se encontra ali próximo. A França então invadiu, e em 1857 a dominação definitiva. 2 anos depois, em 1859, aconteceu aquela Batalha de Magenta, mais uma vez aquela cidade que fica no norte da Itália, quando a Itália procurava então se tornar independente da influência dos austríacos. A França então mandou esses zuavos, e esses zuavos então participavam desse conflito, defendendo, né, os interesses franceses na independência da Itália. Então esse é o contexto histórico que nós temos, né? E a França ela tem ainda essa tradição de formar tropas com estrangeiros, né? Então a própria legião estrangeira, como é conhecida, ela é formada por diversos estrangeiros para prestar serviço para a França, né, em qualquer parte do mundo, ali nos conflitos e nas guerras. Então, essa é a história que nós temos aqui. Kardec, então, lembrando mais uma vez, né, o Flávio chegou até a comentar sobre isso, né, o Zuavo de Magenta, também em algumas traduções, é chamado então soldado de Magenta. Né. São considerados mercenários, né? Eu tive um colega que foi para lá, o Tic-Teco, para se alistar lá junto na Legião Estrangeira, mas ele acabou não se adaptando, mas ele contava histórias curiosas de lá, né? Porque eles não querem saber qual é o histórico do indivíduo, eles perguntam somente alguns detalhes, e aí então ele presta ali um juramento e serve à França recebendo um salário, ali depois vai, né, sendo designado para diversas atividades de interesse francês, né? Enfim. Então aqui, primeira conversa, Sociedade no dia 10 de junho de 1857. Só para a gente lembrar mais uma vez, a Guerra de Magenta aconteceu no dia 4 de junho de 1859. No dia 10 de junho, portanto 6 dias depois, Kardec então fez uma evocação. Ou seja, né, fez ali uma entrevista com um indivíduo que tinha acabado de ir para a guerra e ao mesmo tempo acabou também de desencarnar. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de um dos militares mortos na Batalha de Magenta que se comunique conosco. Como nós vimos lá em cima, nas notícias da guerra, Kardec então ele comentou, não conhecendo pessoalmente nenhum dos participantes da última batalha, rogamos aos espíritos assistentes que nos enviassem alguém. Então, interessante perceber como Kardec fazia suas evocações, solicitando aos espíritos que participavam desse trabalho de comunicação que trouxesse ali um espírito que pudesse ajudar nesse aprendizado. Seria como se nós fizéssemos uma reunião mediúnica interessados em entrevistar alguém que viveu na época da escravidão. Não apenas como um obsessor, né, que muitos obsessores se manifestam
em reuniões mediúnicas, mas numa condição de muita perturbação, numa condição de obsessão, de muito sofrimento, mas um espírito que trouxesse um esclarecimento. E aí então rogássemos aos espíritos que estão ali orientando na reunião mediúnica que nós estamos realizando, para que nos indicassem um espírito que pudesse colaborar com o nosso trabalho. E ficaríamos ali abertos a qualquer sugestão. Foi o que Kardec colocou. E ele trouxe aqui também que, não conhecendo pessoalmente ninguém que tivesse participado daquela guerra, um amigo, um familiar ou qualquer pessoa, ele coloca então que é até mesmo interessante essa indicação por parte dos espíritos, porque aí então não teria nenhuma influência de amigos ou parentes que tivessem ali dominados pela emoção, de reencontrar um familiar que desencarnou, pega uma pessoa completamente desconhecida. E aí ele complementa aqui no artigo: logrando resposta afirmativa, obtivemos as seguintes conversas. São 2 entrevistas, o Zuavo de Magenta e um oficial que participou dessa batalha. Vamos lá. Rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito de um dos militares mortos na Batalha de Magenta que se comunique conosco. Que quereis saber? Onde vos encontráveis quando vos chamamos? Não saberia dizer. Quem vos preveniu que desejaríamos nos entreter convosco? Alguém mais astuto do que eu. Antes aqui então, 2 pontos importantes. O espírito tinha acabado de desencarnar, lembrando que a batalha começou no dia 4. No dia 10 foi feita a evocação. Então ele poderia ter desencarnado tanto no primeiro dia, como ali às vésperas. E o que nós vemos aqui então, ele começa a mostrar aquele estado de perturbação. Ele se encontra no mundo espiritual, mas não sabe onde, não sabe quem estava próximo, não sabe que espírito ali fez o conduziu até essa participação, né? O Flávio colocou, antes de continuarmos, né? A Batalha de Magenta foi travada no dia 4 de junho de 59, durante a Segunda Independência Italiana, contra o Império Austríaco, né? Eu li exatamente esse texto, o Flávio, lá da Wikipédia. Exatamente isso. Então, para quem quiser conferir ele de novo, é só pegar ali. Então, continuando, né? Quando na carne, duvidáveis que os mortos pudessem vir conversar com os vivos? Oh, isso não. Então, não tinha nenhuma dúvida. Que sensação experimentais por vos encontrardes aqui? Isso me dá prazer. Conforme dizem, deveis fazer grandes coisas. Então, conforme dizem, né? Então, é interessante que esse soldado, aparentemente, já mostrava ali algum conhecimento sobre as comunicações com os espíritos. Então, para ele era prazeroso participar desse trabalho. A que corpo do exército pertencieis? Alguém diz em voz baixa. Pela linguagem parece ser um Zuzu. Ah, dissestes bem. Cheguei a procurar sobre Zuzu, mas deve ser alguma etnia daquela região da Argélia, né? Então, pela forma como ele fala, pelo sotaque, alguma coisa assim, pelas expressões e tudo mais. Qual era o vosso posto? O de todo mundo. Ou seja, né, um soldado como outro ali qualquer. Como vos chamáveis? Joseph Midar. Como morrestes? Quereis saber tudo sem nada pagar? Ora, vamos, não perdestes o vosso bom humor. Falai primeiro, depois pagaremos. Como morrestes? De uma ameixa que dispararam contra mim. Né? Então é interessante aqui, Kardec até leva em consideração o bom humor que o espírito aqui utiliza, né, para poder pedir alguma coisa em troca. E quando ele fala de uma ameixa que dispararam contra mim, então aqui a gente não sei se poderíamos colocar como um projétil qualquer comum, ou nesse caso uma granada, uma bomba, não sei exatamente como ele classifica essa expressão. Ficastes contrariado com a morte? Não, palavra de honra, estou bem aqui. No momento da morte, percebestes logo que havíeis morrido? Não, eu estava tão atordoado que não podia acreditar. Kardec coloca uma observação. Isso concorda com o que temos observado nos casos de morte violenta.
não se dando conta imediatamente de sua situação, o espírito não se julga morto. Esse fenômeno se explica muito facilmente. É análogo aos dos sonâmbulos que não acreditam que estejam dormindo. Realmente, para o sonâmbulo, a ideia do sono é sinônimo de suspensão das faculdades intelectuais. Ora, como ele pensa, não acredita que dorme. Só mais tarde reconhece a verdade ao se familiarizar com o sentido ligado a essa palavra. Acontece a mesma coisa com o espírito surpreendido por morte súbita, quando não se havia preparado para a separação do corpo. Para ele, a morte é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, desde que vê, sente e raciocina, julga não ter morrido. É necessário certo tempo para poder reconhecer-se. Então é interessante, Kardec traz para nós aqui essa introdução, mostrando para nós, né, que esse estado de perturbação é sempre comum, principalmente para aqueles que não se prepararam adequadamente para essa realidade espiritual ou foram pegos de surpresa, né? Deixa eu ver aqui. Tá, o Hermes colou ali o que eu acabei de ler para vocês, né? André colocou, né, ameixa igual a tiro, né? Então tá aí. Levou um tiro, então, e acabou desencarnando. E o detalhe que coloca, né, nesse caso de fazer aqui essa observação, quando ele diz que ficou atordoado, que não podia acreditar, nós tivemos um relato muito parecido no livro, aliás, relatos muito parecidos, no livro A Escada de Jacó, que foi psicografada por Carlos Bacelli e tratava da invasão do Golfo em 1991, a chamada Guerra do Golfo, né, quando o Iraque invadiu o Kuwait, nós tivemos toda aquela mobilização de aliados e tudo mais, né? Naquela época, naquele conflito, pouco tempo depois então veio esse livro. E aí então fazia uma descrição da guerra, mas da visão espiritual. Então é muito interessante quando falavam, por exemplo, que muitos indivíduos ali que se colocavam na condição de homens-bombas, que chegavam ali para explodir ali parte do exército dos Estados Unidos ou de aliados e tudo mais, depois de se explodirem, o relato do livro trazia para nós que muitos deles se arrastavam pelo chão com o corpo pela metade, porque os seus corpos físicos foram dilacerados pela bomba. No plano espiritual eles se viam ainda vivos, mas trazendo as sequelas daquela explosão. Ou também outros relatos de grupos de soldados que saíam correndo pelas ruas, carregando colegas que estavam feridos, como consequência da guerra, mas todos desencarnados. Eles não tinham ainda noção dessa realidade. E nós tivemos também um outro fato interessante, trazido por Divaldo Franco, no livro Transição Planetária, que falava sobre, em 2004, daquele tsunami que aconteceu na ilha de Sumatra. Então falava, né, que logo após o tsunami, vários e vários grupos de espíritos que estavam ali para auxiliar, iam ao encontro de espíritos que tentavam, por exemplo, tirar os corpos deles mesmos de todos aqueles entulhos que foram carregados pela guerra. Então eles tentavam tirar os próprios corpos para continuarem encarnados, porque eles não tinham se dado conta disso ainda. Outros continuavam fugindo, outros continuavam perturbados. Então nós tivemos, pelo menos nesses dois livros, relatos que corroboram com aquilo que Kardec apresenta para nós nessa entrevista com o Zoavo. E ele continua aqui para nós. No momento em que morrestes, a batalha não havia ainda terminado. Acompanhastes as suas peripécias, que foi exatamente aquilo que eu coloquei para vocês agora do livro A Escada de Jacó e também do livro Transição Planetária. Então a coisa estava acontecendo e os espíritos continuavam ainda acompanhando o evento. Alguns continuavam participando do evento, como se, no caso das guerras, né, como se aquilo fosse a sua realidade,
sem se dar conta que já não era mais. Então ele continuava perseguindo os seus inimigos e continuava sendo perseguido por eles, mesmo depois da desencarnação. Então o Espírito coloca, né, se ele acompanhava as peripécias. Sim, pois já vos disse que não me julgava morto. Queria continuar maltratando os cães do outro lado. Os cães aqui, né, com um destaque em itálico para mostrar que era a forma como ele se dirigia aos seus inimigos, né? Certamente que sim, né, Tico Teco, porque tudo é uma dinâmica, né? E como os espíritos se atraem por afinidade, se todos eles estão ligados àquele mesmo evento, todos eles se atraem também. E continuando. Que sensação experimentáveis! Eu estava encantado, sentia-me muito leve. Então aqui já começa a trazer para nós também, não apenas a desencarnação pela guerra, mas o estado do espírito, o estado mental do espírito pelos seus valores. Porque quando aquele que desencarna se sente encantado e leve, é muito diferente daquele que desencarna e se vê dentro de um ambiente, entre aspas, infernal. Aquele indivíduo que continua sofrendo, que continua angustiado. Nesse caso, ele participava da guerra, que era ali o seu trabalho, desencarnou, mas se mostrava com características diferentes daqueles espíritos sofredores, que participam de determinadas situações e no plano espiritual muitas vezes até potencializa o sofrimento que eles carregavam. Aqui então ele diz, a sensação que ele experimentou depois da desencarnação, mesmo não compreendendo, eu estava encantado, sentia-me muito leve. Vieis os espíritos dos vossos camaradas ao deixar o corpo? Não me preocupava com isso, pois não me julgava morto. Nesse momento em que se tornava essa multidão de espíritos que deixava a vida nesse momento em que se tornava essa multidão de espíritos que deixava a vida no fragor da batalha, creio que faziam o mesmo que eu. Ou seja, né, continuavam ali se escondendo, continuavam combatendo, continuavam fugindo, atacando, faziam o que faziam. Da mesma forma que nós encontramos hoje, né? Aqui, se por acaso alguém desencarna na vida comum e ele não se dá conta da sua desencarnação, ele continua nas suas atividades. E é aquele indivíduo que continua indo para o escritório, é aquele indivíduo que volta para casa, mas não compreende por que ele está sendo ignorado. É aquele indivíduo que cria ideias, cria fantasias, e essas fantasias acabam se materializando pela manipulação dos fluidos, fantasias no sentido de ele cria uma realidade do seu trabalho, ele cria uma realidade da sua casa, ele cria uma realidade do ambiente onde ele vive. Então essa multidão, ele crê que faziam o mesmo que ele. Ao se acharem reunidos no plano espiritual, que pensavam os espíritos que se batiam mais escarnecidamente? Então aqueles que eram inimigos ferozes, né, que se combatiam e se batiam encarnecidamente, como eles se viam? Ainda revelavam animosidade uns contra os outros? Sim, durante algum tempo e conforme o seu caráter. Reconhecei-vos melhor agora? Sem isso não teriam me enviado aqui. Ou seja, né, exatamente por se reconhecer como desencarnado que ele foi então conduzido para dar o depoimento dele, né, senão não teria utilidade. Poderias dizer-nos se entre os espíritos de pessoas mortas, há muito tempo, não se encontravam alguns interessados no desfecho da batalha? Rogamos a São Luís que o auxiliasse em suas respostas, a fim de que, para a nossa instrução, fossem elas tão explícitas quanto possível. Ou seja, a pergunta é, daqueles espíritos que desencarnaram, havia aqueles que, mesmo desencarnados, sabendo da desencarnação, havia aqueles que continuavam interessados no conflito, para saber quem ganhou, quem não ganhou e tudo mais? A resposta, em grande quantidade. É bom saibais que esses combates e suas consequências são preparados com muita antecedência e que os nossos adversários não se envolveriam em crimes como de fato ocorreu, se a isso não houvessem sido impelidos, tendo em vista as consequências futuras
que não tardareis a conhecer. Então mostra ali que toda essa preparação antes da guerra, durante a guerra e aquilo que vinha depois da guerra continuava muito presente na mente de todos. Tem até um outro livro também, escrito por deixa eu lembrar o nome do médium. Ele geralmente psicografa os livros de Caibar Schutel, aqui de São Paulo, me esqueci o nome dele agora. Mas ele psicografou um livro falando sobre a guerra no mundo espiritual. E ele trazia para nós o contexto da Segunda Guerra Mundial, falando sobre a influência dos espíritos, tanto de um lado como do outro, a forma como as estratégias eram elaboradas pelos encarnados e também pelos desencarnados, enfim, né? Aqui então mostra aqueles que se interessavam com muita proximidade pelos desdobramentos desses eventos. Abel Glasser, lembrei o nome dele aqui agora. Isso, Abel Glasser. Deveria haver quem se interessasse pelo sucesso dos austríacos, estabelecendo dois campos entre eles? Evidentemente. Então olha, acho que de novo, mais um detalhe. A guerra era entre os franceses e alguns aliados em favor dos italianos contra o domínio dos austríacos. Assim como havia aqueles que se interessavam pelo sucesso dos italianos e também dos franceses e dos aliados, também havia aqueles que se interessavam pelos opositores, pelos austríacos. Assim como na Segunda Guerra Mundial. Como eu falei para vocês naquele livro Escada de Jacó, que tinha ali, né, os iraquianos contra os aliados, havia então espíritos ligados aos aliados, como havia espíritos ligados aos iraquianos. Havia espíritos ligados aos aliados durante a Segunda Guerra Mundial, como também aos nazistas, aos japoneses, aos italianos. Então eram ali, formavam o eixo, né, que eram os inimigos ali da liberdade do mundo. Se havia espíritos ligados a um grupo, certamente havia espíritos ligados a outro. Kardec traz uma observação. Não parece que aqui estamos vendo os deuses de Homero a tomar partido, uns pelos gregos, outros pelos troianos? Com efeito, quem eram esses deuses do paganismo, senão os espíritos que os antigos haviam transformado em divindades? Não temos razão quando dizemos que o espiritismo é a luz que esclarecerá mais de um mistério, a chave de mais de um problema? Então Kardec, quando ele coloca sobre essa chave de mais de um problema, ele coloca como a solução, o esclarecimento que pode vir para poder ajudar na resolução de muitas dessas dúvidas que ficam então pairando sobre situações. E ele lembra aqui então que se no passado os homens endeusavam os espíritos, tanto é assim que nós tínhamos vários deuses, deuses da guerra, deuses que eram tribais, que defendiam ali uma pequena comunidade e tudo mais, eles então davam o título de deuses, faziam ali os seus rituais, as suas cerimônias, praticavam os seus sacrifícios. E aqui então, no caso, entre gregos e troianos, em que Homero, o escritor, escreveu sobre a guerra de Troia, falando então sobre deuses que protegiam os gregos e deuses que protegiam os romanos. E ao mesmo tempo também esses deuses do paganismo, que eram aqueles deuses, na verdade, espíritos, que influenciavam então cada grupo sendo percebido por aqueles que tinham maior sensibilidade. E continua, questão 21. Eles exerciam uma influência qualquer sobre os combatentes? Muito considerável. Aí então Kardec colocou, vocês se lembram, no Livro dos Espíritos, os espíritos durante os combates. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Na questão agora 22. Poderias descrever a maneira pela qual eles exerciam essa influência? Da mesma maneira porque são exercidas todas as influências que os espíritos produzem sobre os homens, né? Vimos isso aqui agora no Livro dos Espíritos. Que esperais fazer agora? Então, saindo agora um pouco do foco da batalha em si, o que o espírito espera nessa nova realidade em que ele se encontra?
Lembrando que ele se encontrava há pouco tempo no plano espiritual. Mas ele já mostrava aqui então uma certa lucidez. E essa lucidez, nós podemos observar também, diz respeito àquela condição moral e espiritual em que ele se encontrava no plano espiritual, mais leve, mais adaptado ao plano espiritual. Que esperais fazer agora? Estudar mais do que fiz durante minha última etapa. Retornareis para assistir como espectador aos combates que ainda se travam? Ainda não sei. Tenho afeições que me prendem no momento. Contudo, de vez em quando pretendo dar umas escapadelas para me divertir com as escaramuças subsequentes. Então, apesar disso, né, Chaconete, bom dia. Então, apesar dele estar no plano espiritual e já fazer ali planejamento sobre o seu futuro, né, estudando mais do que estudou, ele continuava ainda ligado a pessoas, a afeições, aqui no mundo espiritual, sejam eles familiares, sejam eles amigos. E mesmo assim, de vez em quando, vê como é que as coisas acontecem. Ou seja, quantos de nós, chegando no mundo espiritual, desejamos ver como é que as coisas estão aqui, se passando aqui na Terra, no nosso mundo, principalmente naqueles eventos onde nós nos envolvemos diretamente. Então, no caso de uma guerra, aquele que participou daquela guerra, muitos deles, né, preocupados ainda com as consequências no mundo material, desejam acompanhar, mesmo que à distância, para ver ali qual vai sendo o resultado. Nós encontramos espíritos, por exemplo, né, preocupados com o time de futebol, com a escola de samba, com a história da família, com eleições. Então, são grandes eventos que, onde aquele que mostra um grande interesse por aquela situação, ele vai, de certa forma, acompanhar a distância, mesmo que seja ali de vez em quando ele já atinge ali um equilíbrio melhor. Porque se por acaso ele não atinge esse equilíbrio, ele continua participando diretamente, mesmo tendo consciência da sua desencarnação. Ele falou então aqui em cima para nós que ele tem afeições. Que gênero de afeições vos retém ainda? Uma velha mãe doente e sofredora que chora por mim. Então olha só como mudou agora o tom da conversa, porque quando nós falamos que os espíritos que desencarnam muitas vezes continuam sofrendo no mundo espiritual por causa das afeições, nós não falamos necessariamente de um espírito inferior, de um espírito materializado, de um espírito ainda ignorante da sua condição. Isso pode acontecer com qualquer um. Nós, desencarnando, por exemplo, nós desejamos acompanhar a evolução dos nossos entes queridos. É aquele pai que desencarnou, mesmo sendo um espírito consciente da sua realidade, que deseja saber como é que os filhos, como é que a companheira continua vivendo. Nós vimos, por exemplo, André Luiz, que estando no mundo espiritual, depois daquele período de adaptação, e para ele foi mais complicado, porque nós vemos aqui, né, a diferença de um espírito como André Luiz, no início da sua jornada, naquele período umbralino, vamos dizer assim, e esse espírito aqui sendo trazido para uma reunião com Kardec, falando sobre o seu bem-estar depois da desencarnação. André Luiz sofria as sequelas das doenças que o levaram à desencarnação. Esse espírito participou de uma guerra e não sentia isso. Olha só a diferença de um caso para outro que a gente vê. Então, quando a gente pensa, né, naquela ideia de, como geralmente acontece dentro das religiões tradicionais, você vai para o mundo espiritual, ou você vai para o céu, você vai para o inferno, e você se esquece de tudo aquilo que deixou. E aí, então, quando nós vemos, né, a realidade dos espíritos, eles vão para o plano espiritual sentindo a mesma saudade, muitas vezes saudades maiores, tendo ali as suas preocupações. Aqueles mais apegados pensam com tamanha intensidade que se tornam obsessores, ou sofrem ali os pensamentos intensos de seus familiares, sofrendo uma espécie de obsessão. Então tudo depende de espírito para espírito. Nesse caso, a afeição dele é a mãe doente e sofredora, que chora por mim, ou seja, um filho que deixou a mãe nessa condição de tristeza
e de sofrimento. Peço-me desculpeis o mau pensamento que acaba de me atravessar o espírito, relativamente à afeição que vos retém. Então Kardec achou que era uma afeição banal, uma afeição fútil. Quando ele perguntou, o espírito fala, é minha mãe que ficou. Então dá para imaginar assim aquele constrangimento que pairou no ar ali, e Kardec até que se desculpou. E ele responde ao espírito, não vos quero mal por isso. Falo tolices para que possais rir um pouco. É natural que não me tomeis por grande coisa, tendo em vista o honroso corpo a que pertencia. Ficai tranquilos. Eu só me engajei por causa da minha pobre mãe. Mereço um pouco que me tenham mandado a vós. Então, começamos a observar que ele não era um espírito belicoso, um espírito apegado. Ele foi por causa da mãe, talvez por um salário, por um motivo qualquer. E aí então aconteceu a desencarnação dele, a mãe sofre por isso e nós mudamos completamente o contexto da história. Porque até então era apenas um espírito que foi para a guerra, morreu durante a guerra, azar dele. Agora já começamos a conhecer a história. Tico Teco lembrou, né, que a falta se faz dos dois lados. Porque geralmente a gente pensa, né, nós sofremos pela perda dos entes queridos. E nós não pensamos na perda dos entes queridos também que já perderam. Que se foram e se separaram dos seus entes queridos, né? Então a gente lembra que ora nós estamos de um lado, ora nós estamos do outro. O sentimento acaba sendo o mesmo. Para os espíritos, inicialmente parece ser mais fácil lidar com tudo isso, porque eles se veem nessa realidade nova. Para nós, é uma perda total para muitos. Simplesmente desapareceu aquele ente que se amava. Questão 27. Quando vos encontrastes entre os espíritos, ouvíeis o rumor da batalha? Víeis as coisas tão claramente como em vida? A princípio eu a perdi de vista, mas depois de algum tempo via muito melhor, porque percebia todas as artimanhas. Então é esse, primeiro o contato, ele se afastou, depois começou a ter novas percepções sobre o que acontecia. Pergunto se ouvíeis o troar dos canhões. Sim. Aí a gente lembra também aqui, né, que quando nós estudamos o livro Nosso Lar, nós vimos ali os depoimentos e esclarecimentos dos espíritos da Segunda Guerra Mundial, que acontecia exatamente naquela época em que o livro era escrito. E aí falava então da grande agitação que existia no plano espiritual, em especial em Nosso Lar. Para quem assistiu ao filme, né, se lembra daquela imagem de vários e vários grupos de desencarnados da guerra que estavam ali sendo tratados e acolhidos na colônia. E muitos daqueles que estavam doentes durante a guerra se sentiam mais agitados. Quem fala sobre isso é Manuel Filomeno de Miranda, que diz que durante as guerras, os conflitos que acontecem aqui no mundo, os pensamentos se tornam tão intensos no plano espiritual que aqueles locais que acolhem espíritos perturbados ficam mais agitados ainda, porque os espíritos sofrem a influência dessa nuvem de pensamentos conturbados que chegam até eles. 29. No momento da ação, pensáveis na morte e naquilo que vos tornaríeis, caso fosseis morto? Eu pensava no que seria de minha mãe. Mais uma vez, então, a gente vê aqui a condição daquele espírito. Era um bom filho, foi para a guerra por uma circunstância da vida que o levou para aquela situação, mas ele por si próprio era um espírito pacífico, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que ele pensava no caso de uma morte durante a guerra é como ficaria a sua mãe. Questão 30. Era a primeira vez que entráveis no fogo de uma batalha? Não, não. E a África? Aí ele falava sobre os conflitos que aconteciam na África, né? Vistes a entrada dos franceses em Milão? Já que Magenta era uma cidade que ficava no norte da Península Itálica, Milão fica lá em cima também. Então os franceses entrando já mostrava ali o final da guerra, né?
Aqui sois o único dos que morreram na Itália? Sim. Pensais que a guerra durará muito? Não, é fácil e, ademais, de pouco valor essa predição. Então, quer dizer, não vai durar muito. Pela situação em si, era um conflito regional que tinha e, portanto, ele se desenrolaria rapidamente. E depois ele coloca uma outra questão aqui também. De pouco valor essa predição. Ficar imaginando se vai durar muito, se vai durar pouco, é bobagem. Pelo fato dele se mostrar como um espírito mais equilibrado. 34. Quando entre os espíritos vede um de vossos chefes, ainda o reconheceis como vosso superior? Se ele o for, sim. Se não, não. Seria mais ou menos isso, Tico-Teco. Eles foram convocados para a guerra, né, e nós tivemos várias histórias que viraram filmes, inclusive, né, aqueles que eram voluntários para a guerra e aqueles que eram convocados para a guerra. Né? Guerra do Vietnã, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Paraguai, quantas e quantas histórias se desenrolaram dessa forma. Né? E aqui nós temos um detalhe interessante que ele coloca nessa resposta. Kardec perguntou se quando ele vê um chefe, né, um oficial, uma patente superior a dele, se ele reconhece aquele indivíduo de fato como um superior. Se chega, por exemplo, no plano espiritual, ele presta continência para aquele superior hierárquico dentro do campo de batalha, dentro da força que ele serve, ou se ele observa aquele outro espírito como um comum, como um espírito igual. E aí então ele coloca essa resposta. Se ele for um superior, sim. Se não, não. E aí dá para ver então que ele observa também esse lado moral. Kardec faz uma observação sobre isso. Em sua simplicidade, em seu laconismo, essa resposta é eminentemente profunda e filosófica. No mundo espírita, a superioridade moral é a única que se reconhece. Quem não teve na Terra, qualquer que tenha sido sua posição, quem não a teve na Terra, qualquer que tenha sido a sua posição, não terá nenhuma superioridade. Naquele mundo, o chefe pode estar abaixo do soldado, o patrão em posição inferior à do servo. Que lição para o nosso orgulho! Então, esse reconhecimento pela superioridade moral é algo naturalmente que diz respeito aos espíritos superiores, aos espíritos mais esclarecidos, desculpem. Exatamente por causa dessa ideia de que o espírito sabe separar aquilo que diz respeito ao mundo material e aquilo que diz respeito ao mundo espiritual. A superioridade no mundo material depende da posição em que ele se encontra na sociedade, dos títulos que ele conquistou. No plano espiritual, é aquilo que de fato o espírito é. Tanto que nós já vimos vários depoimentos que falam sobre sacerdotes, juízes, políticos, empresários, fazendeiros, chefes diversos que ocuparam, nobres, né, que ocuparam outras tantas posições no plano físico, e no plano espiritual não passavam de simples espíritos sofredores, pelo fato de não terem ali uma qualidade moral para que os colocassem, né, numa condição melhor. O Hermes lembrou ali, né, o caso do Lázaro e do rico, aquela parábola, né, do Evangelho, que mostra exatamente isso, né? Lázaro mostrando ali toda a sua superioridade e o rico simplesmente vivendo. Né? O detalhe, né, Tico e Teco, é que essa ilusão ela é tão real para nós, pelas necessidades que nós vivemos aqui no mundo material, que mesmo no plano espiritual, o espírito se desprender desse título. Ele próprio, assim como também outros tantos que tiveram contato com esse espírito, se libertarem dessa ilusão, dessa imagem que construíram durante o mundo físico, é algo muito importante. Muito importante para esses espíritos que não se desprenderam ainda. Né? E continua. 35. Pensais na justiça de Deus e vos inquietais por isso?
Nesse caso, justiça de Deus, a gente pode colocar de um modo bastante simples. Os maus vão para o inferno e os bons vão para o céu. Vai com Deus, Didima. Beijo, bom fim de semana. Pensais na justiça de Deus e vos inquietais por isso? Ou seja, você tem medo daquilo que a justiça vai trazer? Quem não pensaria? Mas, felizmente, não tenho muito a temer. Resgatei por algumas ações que Deus considerou boas, as raras escapadelas que pude cometer na qualidade de Zuzu, conforme dissestes. Então o Espírito mostra realmente uma condição melhor, que teve um bom aproveitamento da sua existência. Assistindo a um combate, poderias proteger um dos vossos camaradas e desviar-lhe de um golpe fatal? Ou seja, estando desencarnado, vendo a guerra se desenrolar, ele poderia proteger, influenciar e até desviar-lhe um golpe fatal, tirando ele do golpe fatal? Isso Kardec pergunta por causa conforme nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, voltando aqui, no item número 8 do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, o item número 8 está ali, influência dos espíritos sobre o acontecimento da vida. Então são diversas formas de influência que o espírito exerce sobre os encarnados, podendo ali mudar o curso de algumas situações. Então Kardec perguntou se ele poderia proteger ou interferir dessa forma, desviando aquele espírito, aquele camarada, de um golpe mortal que poderia fazê-lo desencarnar. A resposta: não. Isso não está em nosso poder. A hora da morte é marcada por Deus. Se devemos passar por ela, nada o poderá impedir, como ninguém a poderia atingir se sua hora não houvesse soado. Então Kardec perguntou aqui em cima, só para corrigir aqui o texto, que ele perguntou se poderia proteger ou se ele poderia desviar-lhe um golpe fatal, fazendo com que ele desencarnasse, o colocando numa situação de exposição de um risco de morte. E aqui então ele colocou que não, que só Deus pode tomar essa decisão. Só desencarna aquele que tem o seu momento e não desencarna aquele que não chegou ao momento ainda. Claro que ele fala aqui genericamente, porque a gente lembra sempre, como a gente chegou até a conversar essa semana, para aquele espírito, por exemplo, que pode se expor a determinadas situações de constrangimento. Nós estudamos sobre o móvel das ações humanas, o resumo teórico do móvel das ações humanas, que falava ali sobre fatalidade. Então, o espírito fatal, para o espírito, a fatalidade diz respeito à programação que ele fez no plano espiritual. E aqui no mundo físico, ele vai escolher, ele vai decidir a forma como ele vai viver essas experiências. Dependendo da escolha que ele faz, ele pode se expor a situações que vão antecipar a sua desencarnação. Que seria, nesse caso, aquilo que André Luiz chama de um suicídio inconsciente. Ou mesmo no caso de um suicídio consciente. Vedes o general Espinasse? Não o vi, mas espero vê-lo em breve. Então aqui Kardec faz uma pergunta mais específica, que já não é da nossa época. Segunda conversa, 17 de junho de 1859. Então do dia 10 passou por dia 17, portanto uma semana depois. Evocação. Presente, firme, em frente. Lembrais de ter vindo aqui há 8 dias? Claro. Dissestes ainda não ter visto o general Espinasse. Como podereis reconhecê-lo, já que ele não está envergando o seu hábito de general? De fato, mas eu o conheço de vista. Além disso, temos uma porção de amigos sempre prontos a nos dar a senha. Aqui não é como aí, pois não temos medo de trombar com ninguém, e vos asseguro que somente os velhacos ficam sozinhos. Então esse dar a senha, alguém dizer, olha ali quem chegou. E aí mostra que esses velhacos, aqueles espíritos
que trazem ali aquele espírito egoísta, que trazem aquele espírito maldoso, né? Esses ficam sozinhos. Os outros não têm motivo nenhum para se esconder. Porque aquele que foge de um encontro com alguém é porque teme alguma consequência negativa para ele. É uma dívida material, é uma dívida moral. Se o espírito não tem isso, ele não tem então por que se preocupar. Sob que aparência vos encontrais aqui? Zuavo. Então, só lembrando, né, o zuavo é aquele soldado de argelino, né, ou árabe também, que servia aos franceses. E as roupas que eles usavam eram roupas características da região. Então, se vocês procurarem depois aí no Google, o zuavo, vocês verão ali a vestimenta que eles tinham, as roupas que eles usavam. Alguns usavam algum tipo de turbante ou coisa parecida. No Brasil nós tivemos também, só para a gente lembrar, os chamados de zuavos baianos, que eram voluntários negros que foram organizados na Bahia e foram levados então lá para o Paraguai, que foram, né, os chamados, né, voluntários da pátria. Eu acho que em vários estados nós temos avenidas com esses nomes, né? Aqui em São Paulo tem, eu lembro que em Porto Alegre tem, em outros lugares tem os voluntários da pátria, que eram exatamente esses indivíduos que se apresentavam para a guerra em troca de alguma coisa que eles desejavam, né? Nesse caso, a liberdade. Se vos pudéssemos ver, como vos veríamos? De turbante e culote. Pois bem, supondo-se que nos aparecesseis de turbante e culote, perguntamos onde adquiristes essas roupas, considerando-se que deixastes as vossas no campo de batalha. Pergunta de Kardec, né? Pergunta capciosa dele, para testar o espírito, para ver se ele tem entendimento de como esses objetos, de como essas vestimentas são criadas no plano espiritual. Então nós já vimos ali uniformes, nós já vimos ali instrumentos de trabalho, características físicas, objetos que os espíritos conduzem. Como é que isso é produzido? Ele coloca, ora essa, não sei de nada. Tem um alfaiate que me consegue algumas. Aqui soltando uma piadinha, né? De que são feitos o turbante e o colote que usais? Tendes alguma ideia? Não. Isso concerne a negociante de roupas usadas. Observação de Kardec. Esta questão da vestimenta dos espíritos e várias outras não menos interessantes que se ligam ao mesmo princípio são completamente elucidadas por novas observações feitas no seio da sociedade. Delas daremos conta no próximo número. Nosso bravo zuavo não se acha assaz adiantado para resolver por si mesmo. Para isso foi-nos necessário o concurso de circunstâncias que se apresentaram fortuitamente e que nos puseram no caminho certo. Então Kardec já falou, né, sobre, temos até mesmo no livro dos médiuns, mobiliário do mundo espiritual, lá no laboratório do mundo invisível. Então fala sobre os fluidos, a força do pensamento como força criadora, sobre como força manipuladora desses fluidos, né? E isso, inclusive, é um dos pontos que defendem aqueles que estudam sobre as colônias no plano espiritual, sobre as cidades que são construídas. Então, como é que essas cidades são construídas? Casas, móveis, hospitais, como tudo isso funciona? E aí então as explicações, os fluidos, e Kardec trata disso lá no capítulo 14 do livro A Gênese, que trata exatamente os fluidos. O soldado colocou, né, a quantos enganos estamos expostos nessa experiência terrena. É aquele período, né, da gente construir as nossas verdades a partir da visão que nós temos, né, do mundo físico, como sendo a única realidade do espírito. A tendência é exatamente essa: quanto mais esclarecidos nós formos,
maiores serão as transformações das nossas ações aqui no mundo material, né? Mas tudo isso vem com o tempo, né? O mundo de provas e expiações é exatamente esse mundo de aprendizado de uma forma mais dolorosa que todos nós estamos conquistando. Kardec coloca: dai-vos conta da razão porque nos vedes, ao passo que não vos podemos ver? Acho que os vossos óculos são muito fracos. Então aqui Kardec também perguntou se ele tem noção do fato dele ter o perispírito e que o perispírito é constituído desse fluido sutil e, portanto, não podemos ver, enquanto nós estamos aqui no mundo material, né? Pois é. Imagina a risada que aconteceu na hora ali, né, Flávio? Não será por essa mesma razão que não podeis ver o general sem uniforme? Sim, mas ele não o veste todos os dias. Em que dias veste? Ora essa, quando o chamam ao palácio. Por que estáis aqui vestido de zuavo, já que não vos podemos ver? Naturalmente porque ainda sou zuavo. Lá se vão quase 8 anos. E também porque entre os espíritos conservamos a forma durante muito tempo. Mas isso é apenas entre nós. Compreendeis que quando vamos a um mundo completamente estranho, como a Lua ou Júpiter, não nos damos muito trabalho a fazer toalete. Olha só, então agora já começou a mostrar um esclarecimento maior e já começou certamente também a surpreender ali o grupo, né, de Kardec com essa resposta. 49. Falais da Lua e de Júpiter, já os visitastes depois de morto? Não, não me compreendeis. Depois da morte já percorremos bastante o universo. Não nos explicaram uma porção de problemas da vossa terra? Não conhecemos Deus e os outros seres muito melhor do que há 15 dias? Com a morte o espírito passa por uma metamorfose, que não podeis compreender. Então aqui nós vemos que a diferença de uma semana, a clareza que esse espírito apresentou e o conhecimento também que ele começou a demonstrar, diferentemente daquela pós-desencarnação que ele teve e logo depois a evocação. O Flávio colocou, né, para serem reconhecidos, os espíritos costumam manter a forma anterior para serem reconhecidos e até mesmo pelas crenças que eles alimentam, né? Ou seja, eu acho que eu tenho essa aparência, eu acho que eu vivo dessa forma. E isso acaba se tornando uma realidade para o espírito, porque o pensamento dele cria a revelia da sua vontade. Tanto é assim que muitos espíritos que desencarnam, a gente lembra, que desencarnam por doenças, desencarnam por acidentes e tudo mais, esses espíritos demoram muito tempo para mudar essa aparência, porque eles resistem, porque eles não querem ficar assim, mesmo sabendo que estão desencarnados. Mas pelo fato deles terem esse pensamento fixo, esse processo de ideoplastia, ou seja, a ideia modificando a matéria, dando forma à matéria, é muito mais forte do que seu próprio desejo. Porém, conforme ele vai se esclarecendo, ele vai criando, que é a forma pensamento. 50. Não, nos dois casos, soldado, o que eu quis dizer é assim, que o espírito, quando ele chega nessa condição, mesmo estando amparado, dependendo da forma que ele fixa esse pensamento, isso pode demorar mais ou menos tempo. Porque quando eles estão amparados, por exemplo, e André Luiz ele relata alguma coisa nesse sentido, quando ele chega na colônia Nosso Lar, quando ele é atendido no hospital, ele leva um tempo para que o seu corpo apresente uma condição saudável. Então, quando ele começa a ser assistido, ele demora mais tempo, pode demorar mais tempo ou menos tempo, dependendo das dificuldades que ele tem. Sim, no caso de espíritos que são pouco presos à ideia terrena, tem espíritos que desencarnam, já apresentam de imediato uma condição saudável, uma condição equilibrada. Mas tem outros, como nós já vimos, que demoram muito tempo, até que eles consigam compreender a sua realidade e se desprender daquilo que ele vivenciou. 50.
Revistes o corpo que deixastes no campo de batalha? Sim, ele não está nada belo. Que impressão vos deixou tal visão? Tristeza. Tendes conhecimento de vossa existência anterior? Antes disso, deixa eu voltar aqui um pouquinho no nosso livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam para Kardec sobre, deixa eu ver aqui, sobre a desencarnação, separação da alma e do corpo. Deixa eu ver se é nesse ponto. Separação da alma e do corpo. Eu acho que é aqui a questão... Só um instantinho. Eu não achei aqui a questão, mas eu lembro que os espíritos colocam para Kardec que assim que ele desencarna, o espírito trata o corpo como uma roupa velha que ele joga fora. E eu sempre comentei com vocês que muitas das respostas que chegam para nós são respostas a partir de uma perspectiva mais elevada, ou seja, os espíritos já esclarecidos, equilibrados, mas para um espírito comum, essa impressão que o seu corpo físico apresenta para ele, se ele, por exemplo, tem interesses no mundo material, é uma imagem muito sofrida. Nesse caso, ele sentiu tristeza ao ver o corpo dele daquela condição. Outras vezes nós vamos encontrar outros espíritos dizendo: o meu corpo foi ali um templo sagrado, o meu corpo foi muito útil, mas agora eu sei que ele já não tem mais utilidade para mim, coisa e tal. Mas para muitos espíritos ele vai lamentar, como aconteceu, como eu falei para vocês no livro Transição Planetária, lá do tsunami em Sumatra, os espíritos querendo fazer com que seus corpos voltassem à vida, tentando salvá-los daqueles destroços todos. Então depende muito da perspectiva de cada espírito. Se ele chega no mundo espiritual experimentando aquela sensação agradável, experimentando ali aquele prazer da desencarnação, reconhecendo a sua condição, ele vai olhar para o corpo dele, lamentar alguma coisa pela forma como ele foi tratado, pela condição em que ele se apresenta, mas aí você pergunta: mas você gostaria de voltar para o mundo físico? Ele vai dizer: claro que não, porque ele já está no mundo espiritual. Agora, para aquele espírito que sofre no plano espiritual, você vai dizer: você gostaria de voltar para o mundo físico? Ele vai dizer: claro que eu quero. Então tudo depende de cada espírito, da forma como ele lida com essa nova realidade. Tendes conhecimento de vossa existência anterior? Sim, mas não era bastante gloriosa para que eu possa envaidecer-me. Dizei-nos apenas o gênero de vida que levastes. Simples mercador de peles selvagens. Ou seja, né, um espírito comum. Então, diferentemente daquela ideia sobre as terapias de vivências passadas, que todo mundo já foi um general, todo mundo já foi um imperador, toda mulher já foi Cleópatra e coisa e tal, ele simplesmente se reconhece como um mero mercador de peles, que certamente também depois do seu esclarecimento, ele vai compreender o estágio evolutivo em que ele se encontrava, de ser um mercador de peles selvagens, da mesma forma que nós teremos um dono de um matadouro, um dono de um açougue, e depois no futuro alguém que comia carne. Mas isso o espírito vai então compreendendo. Aquele que se esclarece, ele vê aquela posição como uma posição natural do estágio em que ele se encontrava. Para outros espíritos, eles vão acabar sofrendo por causa daquela condição. 54 e última, agradecemos por haverdes voltado uma segunda vez. Até breve. Isso me diverte e me instrui. Desde que me tolerem bem aqui, retornarei de bom grado. E aqui então ele encerra aqui a entrevista, né? Então, muito bem, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo. O próximo que nós veremos aqui na semana que vem vai ser um oficial superior morto em magenta. Então esse Zuavo já mostrou, a princípio, uma posição social simples, mas no plano espiritual ele já mostrou uma condição mais equilibrada, uma condição de mais sabedoria, um espírito bom, podemos dizer assim.
Aqui nós veremos então um oficial superior morto em magenta. Vamos ver qual vai ser a condição dele como espírito e não como um encarnado. Então, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. Bem interessante